Estamos de volta com Ponto de Vista. De volta a Ponto de Vista. Tratando das questões de assessoria, consultoria, planejamento, assessoramento jurídico, organização. E nós terminamos o primeiro bloco falando de uma questão que eu acho interessante. O improviso, ele se torna mais caro. Então, uma assessoria contínua, ela é a melhor opção, não só para micro e pequena empresa, para as empresas de modo geral. Sim. O que é interessante é que você está trazendo uma visão de que a micro e a pequena empresa podem ter acesso a esse tipo de serviço. Ele não é uma exclusividade das grandes empresas, ou empresa de porte médio. Tá? Então, eu queria que você falasse um pouco, por exemplo, por áreas, essa assessoria. O que pode ser feito, por exemplo, com o direito civil? Aonde que o direito civil entra nessa questão? Bom, o direito civil, Wilson, ele é muito amplo. O direito civil, ele vai desde a parte que se refere ao nome das pessoas até a parte da sucessão, quando alguém falece. Mas do ponto de vista empresarial, uma área que é muito importante na área do direito civil é a área dos contratos. É muito comum nós nos depararmos com empresas, micro e pequenas empresas, que prestam serviços ou vendem produtos e que não possuem um contrato. Eu reconheço que, às vezes, no corre-corre do dia a dia, não é fácil ficar elaborando um contrato. Mas, dependendo já do valor do serviço ou do bem que é vendido, é ideal que a empresa tenha um contrato, ainda que simples, porque assim ela passa uma imagem de profissionalismo para o seu cliente, porque o cliente sabe quais são os direitos que ele tem por contrato, e por outro lado, ela tem também um documento no qual ela possa se basear no futuro, caso o seu cliente não cumpra o contrato, ou seja, ela tem maiores garantias de receber por aquele serviço ou produto contratado, e esse contrato pode ser elaborado pela assessoria. E no caso de cobranças, locações, entra o contrato de forma geral. Entra um contrato de forma geral. Você tocou numa parte que é importantíssima hoje para as micro e pequenas empresas, que se refere ao crédito. Então, a parte da cobrança, a cobrança extrajudicial, sem a necessidade de uma intervenção judicial, ela pode ser feita pela assessoria, e isso é muito importante porque uma cobrança indevida com relação ao cliente pode se reverter contra a empresa, no caso, por exemplo, de uma ofensa à honra ao cliente no momento da cobrança. Então, se não for muito bem orientado, isso pode se reverter em desfavor da empresa. Correto. Agora, uma questão que eu sempre vejo como muito importante, né, é a questão com o contrato, a relação com o funcionário. E aí envolve direitos, envolve deveres de ambas partes. E que nem sempre o pequeno e o microempresário tem um domínio dessa questão. Esse tipo de assessoria, em que isso envolve? Como que se trabalha essa questão do direito do trabalho? Certo. Talvez essa área trabalhista, Wilson, ela seja a área que mais intensamente a assessoria preventiva ela é prestada. Por quê? O dia a dia do trabalho é muito complexo. Muitas coisas podem acontecer no dia a dia entre o empresário, o proprietário da empresa e os seus empregados. E na maioria das vezes, o empresário, quando inicia suas atividades, nunca foi patrão. É grande o número de pessoas que deixam de ser empregado para passar a ser patrão. Então, não sabem, vamos dizer aqui, não sabem mandar. Isso em direito a gente chama de poder de direção do empregador. O poder de direção do empregador é saber dar ordens, é saber fiscalizar a prestação de serviço, é saber aplicar sanções, é saber regulamentar o trabalho interno. Se o empresário não sabe exercer esse poder, essa atividade dele, a atuação dele pode se reverter também contra a empresa, por exemplo, no caso de uma dispensa por justa causa. Se o empresário não estiver seguro de que o seu empregado praticou uma falta grave, ele vai dispensá-lo por justa causa. Se o empregado entender que não foi uma falta grave, ele ingressará com uma reclamação trabalhista para tentar comprovar que não praticou essa falta e pedir ao juiz do trabalho que reverta a natureza dessa dispensa. Se o juiz entender que ele não praticou uma falta grave, o juiz vai determinar que a empresa pague a diferença entre o que ela pagou e o que deveria ter pago se fosse dispensa sem justa causa. Então, este é um exemplo claro de que, quando a empresa vai dispensar o funcionário, nesse exemplo, consulta o seu assessor jurídico
para saber se é caso mesmo de justa causa ou sem justa causa. E assim ela já atua de uma forma pensada, programada. E uma causa que seria trabalhista, ela pode se transformar aí em um dano moral e outras derivações do direito. Sim. Hoje as questões trabalhistas, por vezes, elas não se limitam às questões das verbas especificamente trabalhistas, mas sim verbas indenizatórias, especialmente com relação a danos morais, que têm sido proferidas decisões em valores muito altos, dependendo do caso, que podem dificultar a vida financeira de uma empresa. Ok, no próximo bloco a gente vai conversar um pouco sobre a questão de capacitação. Você tocou num ponto aí que é importante. Nem sempre o empresário foi preparado para ser empresário. Ele tem uma passagem. E é disso que nós vamos falar então no próximo bloco, ampliando aí o leque de atuação do profissional do direito dentro das empresas, principalmente as pequenas e microempresas. Até o próximo bloco. Voltamos em instantes com Ponto de Vista.